Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe Maciel por aqui nessa terça-feira, né? Então hoje mais um dia de instabilidade no mercado, pensando em câmbio, e agora a nova fala é crise do câmbio, né? Então o mercado cada vez mais imprevisível, o momento pede cautela e sangue frio. É sobre isso que iremos falar. Além disso, home industrial, né? Ontem foi a data com, hoje data ex. Home industrial totalmente largado, nós iremos falar sobre a precificação do ativo. BB Seguro já era, cotação nas máximas. Além disso, o Banco Central atua vendendo reserva em dólar. Quem está falando a verdade no meio de tudo isso, tá? Então, hoje um dia marcado por uma espera de queda, tá? Em alguns aí cavaleiros do Apocalipse, né, falavam antes da abertura do mercado em EWZ negativo, mas não prestaram atenção que hoje, né, foi data de pagamento de dividendos do ETF EWZ, tá? Então, muito cuidado com as falácias, tá? O que foi verdade? Verdade puxada do dólar, tá? Acima dos R$ 6 consolidado. Porém, né, Banco Central entrando mais uma vez em com diversas ordens para tentar, né, promover aí uma certa estabilidade no preço, tá? Porém, nem assim não conseguiu atravessar, né, aquele avanço lá para os 6,20, depois ali com uma certa imprevisibilidade conseguiu fechar abaixo dos 6,15, né? Então 6,12 aproximadamente. Agora a narrativa é que temos uma crise do câmbio. A questão a ser precificada é quem que está por trás dessa venda, tá, de dólar. Seria só brasileiro? Tem estrangeiro no meio? É importante lembrar que boa parte das moedas mundiais sofrem com isso ano a ano. Porém, né, o Brasil, o real brasileiro, ele apanha, tá? E só perde pro peso argentino, né, em meio a isso. E nós, né, estamos ali entre o peso mexicano e peso argentino, entre as moedas que mais desvalorizaram no ano, com mais de 30% de desvalorização, e isso começa a fazer sentido depois e ser sentido na hora das compras, tá? Na hora que a população for realizar as compras. Então hoje, né, para quem esperava fortes quedas, nós não tivemos, pelo contrário, vale no pré-fechamento no 56, Semin alta no 5,70, Banco do Brasil nos 24,40 e BB Seguros, um caso à parte, hein? Para quem estava esperando nos 32, agora nos 37, pré-fechamento. Caixa Seguridade também ontem teve a divulgação dos resultados, referente a outubro, 15,90. O mercado parece ter gostado tanto de BB Seguros como Caixa Seguridade. Eu vou falar sobre alguns números a destacar em BB Seguros principalmente. ISA Energia andando, né, de pouco a pouco, mas dando uma deixa aí para novos aportes. Essa é a minha avaliação para quem tem na carteira, tá? Claro, estudar, olhar de perto, o que esse cenário pede aí, né? É um cenário que dificilmente nós teremos fortes altas ao ponto de você falar, poxa, o mercado surpreendeu, tá? Pelo pessimismo que se encontra, é um momento de pouca liquidez de alta, tá? E home industrial, fiz um pequeno aporte, então não deu para trazer aqui, não vai dar para compartilhar hoje, mas no resumo do mês de dezembro eu trago esse aporte aqui, um leve aporte, nos 8,80, o papel fechou nos 8,78, lembrando, né, que o papel estava lá nos 14 no início do ano, fechamento de 23 e veio, né, para os 12 primeiro, depois para os 10 e agora nos R$ 8. Vamos começar falando sobre home industrial, que chegou, né, chegou aí a mais de 59% de queda em relação lá ao topo, né, de 2021. Lembrando que é uma companhia industrial, tem todo um fator sazonal de pedidos da sua carteira de máquinas, principalmente para a Alemanha e Europa no geral. Porém, né, uma empresa que tem um compromisso de dividendos com a família, né, a família controladora, e tem um ótimo histórico, tá? Por mais que seja uma empresa industrial. Mas, olhando alguns indicadores, o que eu vi de positivo, tá? Eu vou destacar aqui em vez de o que eu vi de positivo, traduzindo atualizando, né, essas informações. Um PL de 6 vezes, para mim, ok, para uma empresa que
deve ainda, né, sofrer bastante com o aumento na taxa Selic, porque está alavancada, e, né, diminuição do lucro também com menor pedido de máquinas, ao menos no curto prazo. Poderia hoje estar negociando ali uma precificação por meio do mercado na casa de 8, 9, 10 vezes o PL, tá? Negocia abaixo do preço, né, em relação ao que fatura, 0,7 vezes, negocia abaixo do valor de patrimônio. Porém, por que negocia abaixo do valor de patrimônio? Porque aqui, ó, se for olhar o ROI, tá, é muito baixo em relação a outras oportunidades da bolsa hoje, 10%. Por mais, né, que se Selic estivesse ali nos 6, 8%, nós estaríamos falando em um bom retorno sobre o patrimônio. Mas aí você vai olhar o ROI, 5%, ou seja, uma dificuldade em capitalizar esse patrimônio. Patrimônio a empresa tem? A empresa tem. Mas no curto prazo está tendo essa dificuldade em capitalizar esse patrimônio, tá? E por outro lado, né, um payout acima da metade, né, mais da metade, um dividendo yield também com um bom histórico, né, mais de 10%, porém, né, margem líquida baixa, 10%, e né, um EV/EBITDA ali na casa de 7 vezes não é ruim. Porém, hoje nós temos outros ativos crescendo, estão negociados em bolsa, mal precificados, com números até melhores que Home Industrial, tá? Então, pequenos aportes, mais para não perder a disciplina, mais para acompanhar de perto, tá? E continuar pensando no médio e longo prazo. Hoje, a empresa também tem um endividamento, né, considerando EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA, em 2,81 vezes, o que também pesa nessa queda pensando no curto prazo. Então esse é o meu entendimento. Antes de falar de BB Seguros, olhando para um possível IPO, né, o time é errado na minha avaliação, o Bradesco, né, ele se interessa nesse momento pelo IPO da Bradesco Seguros. E para mim, eu não compro no IPO, né, mas hoje, né, se você for olhar, o múltiplo, segundo o Banco Citi, né, estaria ali na casa de valor de mercado de 60 bilhões, tá? É só a parte de seguros, tá? Que é aí responsável, mais da metade do lucro do banco vem de seguros. E eu conheço de perto, tá? Conheço de perto e facilmente gosto, tá? Gosto muito da posição de seguros. Mas vamos acompanhar tudo isso. Agora, o que, antes de falar de BB Seguros, o que eu trouxe aqui ontem foi Engie Brasil em queda. Hoje, o papel, né, veio em alta, 37,42, 2,21% de alta. O que nós tivemos em BTG, tá? O trade do BTG, vendido em Engie e comprado em Eletrobras. Então, os analistas do BTG estão comprados na ação da Eletrobras, pensando entre 6 a 8 bilhões de dividendos para 2025 e 2026, com aumento também na distribuição do lucro, tá? Saindo do dividendo mínimo de 25% obrigatório para até 100%. Então, esse é o pensamento deles. Porém, né, hoje aí já essa virada de chave na Engie, eu quero que ela continue nos 36, que caia para 35 e que recomendam venda de Engie Brasil. Assim, né, para quem está formando posição, agradece. Agora, indo para BB Seguros, saudade de comprar nos 32, né? É um daqueles ativos que a gente vê o mercado brigando, vê todas as partes do mercado, né, ali derramando sangue na rua, e o ativo não cai. Por quê? É bem possível pela questão da qualidade da entrega em relação aos últimos resultados, então não faria sentido novas quedas, por mais que, né, a alta nesse momento também pega de surpresa. Nós gostaríamos de ter o papel em queda, mas, né, não faz até sentido. Já pensou você ter ali BB Seguros negociando a 6 vezes o PL? Seria até algo meio que irracional, tá? Mas quem sabe, né? Quem sabe? Alguns números, o principal deles é o aumento do lucro do mês de outubro, principalmente o destaque para BB Seguros, tá? A parte de seguros do Banco do Brasil que, né, boa parte aí pertence a BB Seguros, BB Seguridade em 75%, 428 milhões, tá? É uma alta aí de 13% em relação a setembro de 24 e 10% em relação ao mesmo período lá de 2023, tá? Se você olhar também o lucro líquido total
recorrente, tá? Um pouco mais de 670 milhões no mês de outubro, um pouco superior a setembro, cerca aí de mais de 30 milhões superior, e 21% superior a outubro de 2023, né? Ou seja, mais de 120 milhões de lucro superior a outubro de 2023, sinalizando uma certa recuperação, ao menos em outubro de 2024. E, né, olhando para o total das participações, né, o lucro líquido total das participações, 794 milhões em apenas um mês, tá? 19% superior aos 664 milhões em outubro de 2023. Destaques também para prêmios emitidos, 15% superior aos 1.500 lá de outubro, sendo 1.728. Destaque também para queda com despesa com sinistro, tá? 33% de queda em relação aos 333 milhões lá no outubro de 2023, sendo 222 milhões. E destaque também para o que falamos aqui antes do anúncio da taxa de juros, da alta, né, do aumento da taxa de juros lá na semana passada sobre BB Seguros e Caixa Seguridade. Esses ativos devem ganhar com resultado financeiro. Claro que esse aqui é um resultado de outubro. Como que será que virá, né, o resultado de novembro e fevereiro e dezembro, tá? Então nós teremos esse resultado ano que vem, pensando em 2024. Só aqui, ó, o resultado financeiro positivo em 101 milhões em apenas um mês, tá? Pensa aí 10 meses seguidos, né? 10, 8 meses seguidos, só com resultado financeiro, quanto que a BB Seguros não faz de grana, tá? Claro que é um mês à parte, né? Se olhar aqui, outubro de 23 também foi bom, 91 milhões, e mesmo assim 11% superior, né? Então, para um índice de sinistralidade de 29% versus 33% lá em outubro de 23, uma queda de 4%, ou seja, um número positivo. Portanto, para quem, né, vem com BB Seguros até o momento, mesmo com um resultado ruim no terceiro trimestre, o quarto trimestre parece estar vindo aí bem interessante, tá? Hoje foi um dia, então, bem turbulento. A votação da reforma tributária, do pacote de corte de gastos, da reforma tributária no geral, né? É um caminho muito difícil, tá? Por parte da Câmara, e dólar, tá? Estável no 6,12, 6,15, porém, né, chegou a bater os 6,20, com o Banco Central injetando mais de 3,3 bilhões no mercado, com a sua reserva, tá? Com a reserva no geral. Hoje também nós tivemos Datafolha entregando uma aprovação de 35% para o governo Lula, porém, o que eu quero sentir? Esse número lá em janeiro e fevereiro é quando, né, o mercado vem precificando essa curva de juros mais alta, e isso será repassado para as empresas, e quando também o dólar, né, o preço, né, de custo de compra começar a ser repassado, como que estará essa popularidade, tá? Será sentida na minha avaliação, e o Congresso fazendo o jogo duro para mais emendas, pensando em aprovar qualquer coisa, sendo um dado também negativo. Não batemos só no governo, temos que bater também no Congresso, que, né, todos nós sabemos que trabalha na base da chantagem, seja qual for o governo Bolsonaro, Lula ou qual for. Nós tivemos também no governo Bolsonaro muitas intrigas ali, né, entre aspas, entre governo e mercado, porém, com um Congresso também trabalhando da mesma maneira, tá? Falar sobre Vale no 56, hoje a leva de queda, né, não aconteceu, porque acredito eu, Itaú, né, o Itaú vendo a Vale novamente como uma boa medida para dividendos. Segundo eles, por mais que em 2025 esperam um minério de ferro na casa de 95 dólares, uma queda de 15 dólares em relação a esse ano, ainda assim Vale seria uma boa pedida para dividendos. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente. Comente aqui o que você está fazendo em meio a tudo isso. Eu sigo aportando de pouco a pouco, com a cabeça no lugar. Tenho empresas que, né, trabalham com receita em dólar e lucram em dólar. Então, esse é o pensamento, com a disciplina e o foco naquilo que controlamos no dia a dia, que é o mental, tá? No mais, busca aí, né, também que possamos chegar até os 2.000 inscritos, pensando
na reta final, antes da reta final desse ano, ou seja, até 31 de dezembro. Acredito em vocês, investidores. No mais, desejo a todos bons aportes e até o